Bom dia, pessoal. Opa! Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa live de sexta-feira, em horário excepcional, porque a gente tem uma novidade mega blaster para contar para vocês hoje. Eu e Máximo Lombardozzi. Pronto. Boa noite, Boa Máximo. noite, boa noite. Tudo bem com você? Sim, estou colocando bem aqui as coisas. Tudo bom, graças a Deus. Você Tudo tá no bem. Rio, né? Tá no No hotel? Rio, no Rio. Não, estou num apartamento, aqui Entendi. perto do IPS. Primeira dama tá aí com você? Não, 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 eu vim sozinho para fazer o curso, ela ficou. Sei. Tudo bem consigo? Pode avisar para ela que amanhã eu tô aí, tá bom? Para ela ficar tranquila. Para me controlar. Não, para tomar conta, né? Com essa cara de galã que você tem, né? Não pode. É, E aí, tudo bem com você? Tá gostando do curso? muito bom, inclusive já estamos cogitando de abrir para um curso de coluna de pressão na pediatria. Já está sendo Uau! colocado em pauta. Então vamos montar essa novidade. Tem muitas coisas chegando. Muitas coisas chegando, só isso que eu posso dizer para vocês. Vocês prestaram atenção em máximo, muitas coisas chegando. Boa noite a toda a galera que está chegando, boa noite a galera que está chegando para ouvir o Máximo, galera que está chegando para me ouvir. Enfim, nesta live eu falarei muito pouco. O Máximo tem muitas novidades sobre a pressão intraabdominal. E como eu disse, é um prazer ouvir o Máximo falando. E eu só vou esperar a Pri dar o ok para saber se a gente pode começar, Pri. Eu tirar o fone. É porque normalmente eu deixo lá, que às vezes a live com duas pessoas o som fica ruim, né? Mas tá tudo bem. Então, Máximo, Um pouco de sinusite. O ar seco de Maringá acabou com o meu nariz. Agora aqui é úmido, mas lá estava. eu também tive uma crise de alergia ontem, absurda. Fui passar maquiagem para fazer umas gravações e aí explodiu. Bora lá. Máximo Lombardozzi, a palavra é toda sua. Que raio é esse de 3 pressões que atuam dentro do peritônio? Bora lá. Então, gente, muita novidade chegando. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Jana por esse convite e pela oportunidade de compartilhar com vocês essas informações novas que acabaram de chegar. Eu andei estudando esses artigos novos. Então, como eu cheguei a compartilhar com a Jana essas informações, ela falou para mim: Máximo, a gente tem que organizar uma live porque precisamos divulgar essa informação para todo mundo, para o pessoal conhecer. Então, vamos adiantar essas novidades e essa é uma bombástica, né? Não é uma pressão só, mas são 3 pressões Exatamente. agindo dentro da cavidade abdominal. Na verdade, para sermos mais precisos, as forças que podem agir dentro da cavidade abdominal são 3 diferentes. Então, temos 3 tipos de forças que podem ser produzidas. E essas 3 tipos de forças, fundamentalmente, podem gerar 2 modalidades de pressão que são aplicadas ao conteúdo abdominal. Portanto, temos 3 forças e 2 modalidades de pressão dentro da cavidade abdominal. Quais são essas forças? A primeira força é a força hidrostática. E Aqui a isso gente já é... conhecia, né? Exatamente, esse é o conceito mais antigo, né? Quando nós falávamos, você também, no curso de método abdominal progressivo, fala em peso hidrostático das vísceras. Porque o conceito clássico é de que as vísceras são nada mais nada menos que colunas fluídicas que estão dentro da cavidade abdominal e, por esse motivo, digamos assim, o peso é mais forte, maior na parte baixa da cavidade abdominal, igual uma coluna de fluido. Se você pega uma cilindro cheio de fluido, faz um buraco nele, né, deixa
o líquido que está dentro sair, você irá ver que na base o jato de líquido é muito mais poderoso, muito mais forte, e no topo é menor, o jato não chega a uma distância igual. Por quê? Porque lá embaixo o peso, a força de gravidade dessa coluna de fluido que grava em cima de todo o sistema vai gerar uma pressão maior. É uma pressão gravitacional. Então, esse conceito... a gente jogar uma moeda, enfim, qualquer coisa dentro de um copo d'água. Não está hermeticamente fechado, mas é mais ou menos isso, né? Então, e esse é um conceito clássico, né, que nós já conhecíamos, é o conceito que foi levado à frente durante muitos anos, até épocas recentes. Porém, os pesquisadores tinham se dado conta que quando faziam certas manometrias intraabdominais, por exemplo, às vezes intragástricas, a pressão, em alguns momentos ou em alguns pontos, chegava a ser maior na cavidade abdominal, por exemplo, na região gástrica, do que na região pélvica, do que, por exemplo, na manometria vesical, mesmo em posição de pé. Porque em decúbito, tudo bem. As duas estão na mesma altura, então, né, são equivalentes. Aí depende da altura. Às vezes, na parte alta poderia ser maior, porque como o tórax e a chifoide é mais alta, às vezes, que a pelve, as vísceras podem estar lá pesando. Então, em decúbito pode até acontecer, sim, que a pressão medida ao nível do estômago fosse maior. Mas não, a gente tem o fígado ali, que é bem pesado é também. Fígado, tem uma série de fatores, né? Mas de pé não fazia nenhum sentido. Então, por que isso acontecia? Então, eles foram fazer uma pesquisa, e foi uma pesquisa meio cruenta mesmo, porque infelizmente depois os animais foram sacrificados, né? Mas eles pegaram alguns cachorros, colocaram esses cachorros amarrados de uma certa forma, sem impactar, só com tipo uma fita crepe, na verdade, anestesiados, os cachorros anestesiados, colocados em posição como se fossem de pé, praticamente, grudados numa plataforma, e colocaram um catéter dentro, passando praticamente dentro da cavidade abdominal, através da pele, portanto, entrando esse catéter e depois saindo para baixo, e colocaram praticamente um manômetro de fluido, de pressão fluídica, a um certo nível, e depois colocaram também um balão. Portanto, fizeram a medição tanto com o catéter, com o manômetro de ar, quanto com o manômetro de fluido. E depois colocaram praticamente esses animais em respiração natural, produziram depois uma apneia e também produziram uma ventilação mecânica. Portanto, mediram as variações de pressão nessas três diferentes condições: ventilação natural, ventilação mecânica e em apneia, em diversas posições. Depois mudaram, colocaram os cachorros em decúbito lateral, em decúbito dorsal, em decúbito ventral, e foram observar como as pressões mudavam. E outra coisa que eles faziam, eles colocavam um manômetro, eles tinham praticamente um fio que passava dentro do abdômen dos animais, e tinha a possibilidade de gerenciar, de administrar esse fio, podendo colocar a sonda manométrica a diversas alturas. Portanto, eles podiam medir a pressão em qualquer ponto da cavidade abdominal, na linha mediana, a uma altura maior ou menor, e foram medindo essas variações. O que acontecia, né? E ver como isso mudava, por exemplo, com uma ação respiratória, com uma apneia, com uma ventilação mecânica, e assim. Então, o que eles observaram? Observaram que, ao mudar a posição do animal, realmente a pressão mudava, na parte, por exemplo, mais baixa. Sempre que o cachorro mudasse de posição, o ponto mais baixo era onde a pressão hidrostática era maior. Portanto, se estava de pé, era maior embaixo. Se estava em decúbito ventral, era mais ou menos igual. Em decúbito lateral, mudava a segunda da posição. Em decúbito dorsal, era maior perto da chifoide do que embaixo, porque lá o tórax é mais alto. Então, isso confirmou a questão da pressão hidrostática, ou seja, a coluna de fluidos. Porém, eles observaram que
fazendo a análise de regressão, que durante o ciclo respiratório também havia uma mudança dessa pressão, ou seja, que o aumento da pressão oscilava com o ciclo respiratório. Portanto, a contração dos músculos da parede abdominal mudava a pressão, mesmo dentro dessas variações, em cada uma delas, quando os músculos abdominais se contraíam, a pressão abdominal aumentava em qualquer uma dessas situações e em qualquer uma das posições. Portanto, existe uma pressão hidrostática, mas também existe uma pressão compressiva, uma força compressiva, gerada pela contração muscular. Portanto, se nós imaginamos a cavidade abdominal feito um recipiente cheio de fluido, uma cavidade fechada cheia de fluido, na medida em que as paredes do recipiente encolhem, porque há uma contração, portanto não é um recipiente rígido, é um recipiente que pode contrair e aumentar o seu volume, quando o volume diminui, a pressão aumenta. E aumenta de que forma? Aumenta... Só um minuto. Sim. Essa pressão ela aumenta. Isso comprova que todos esses conceitos de estabilização segmentar, que exigem contração do abdômen, não são bem-vindos para a pressão. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Qualquer ação de contração abdominal aumenta a pressão interna. Isso é confirmado. É claro que o nosso corpo ativa o reflexo de ajuste postural antecipatório e faz isso por intermédio de um aumento de pressão. Mas já conversamos muitas vezes com a Janaína. Isso é fisiológico, né? E estamos de acordo sobre o fato que essa é uma contração reflexa involuntária. Outra questão é você ativar essa ação intencionalmente, voluntariamente e ainda por cima, às vezes, com uma contração muito intensa da parede abdominal, acima que, como foi demonstrado, acima de 20% da força maximal da parede abdominal não faz nenhum sentido, porque você não ganha um surplus de estabilidade. Portanto, você só está estressando as vísceras, os vasos, as artérias, mas não está gerando mais estabilidade. Portanto, não há necessidade de exigir essas contrações abdominais tão fortes, como ainda é feito em algumas situações. Sim, muita gente então, exige a expiração forçada, que é o momento que existe a maior contração, né, dos músculos abdominais, né? Exatamente, porque nós podemos ter várias situações de aumento pressórico, tanto na inspiração forçada, quanto na expiração forçada, quanto na tosse. Em todas as experiências que foram conduzidas, há um aumento de pressão abdominal. O mais intenso, dentro da fisiologia, é a tosse. Quando você tosse, a pressão aumenta muito mais. E um esforço expiratório, tipo, assim, há um aumento, mas não é tão intenso. E num esforço inspiratório, há um aumento que também não é tão intenso. Então, podemos colocar eles em uma graduatória de mais intenso para menos intenso, pelo outro. O que muda dentro dessas diferentes situações é a questão das trocas de fluidos. Depois, isso é outra pesquisa, não tem nada a ver com a pesquisa dos cachorros. O que muda também. A gente vai voltar para falar disso. Essa é uma outra novidade. O que muda são as trocas de fluidos, porque, por exemplo, em uma expiração forçada ou em uma tosse, eu estou aumentando a pressão interna em todas as cavidades, no abdômen e no tórax, de forma aproximadamente igual. Portanto, o movimento dos fluidos é mais ou menos o mesmo. Agora, por exemplo, em uma inspiração forçada, eu estou gerando um aumento de pressão abdominal, porém, estou gerando também uma pressão torácica muito negativa. E isso gera um fluxo de fluidos, por exemplo, do sangue venoso ao nível do pescoço, das veias jugulares e das veias vertebrais e do líquido cefalorraquidiano, que não é o mesmo fluxo que ocorre, por exemplo, durante a tosse e durante a expiração forçada. Portanto, tanto uma situação quanto a outra aumentam a pressão abdominal, só que em uma situação, por exemplo, o sangue venoso está subindo e em outra está descendo. Então, existem
situações que variam, porque as pressões internas são desequilibradas no tórax a respeito do abdômen. Mas isso é outro assunto. Vamos deixar essa coisa de lado, senão a gente vai complicar demais a questão. Vamos permanecer na pesquisa dos cachorros. Então, a gente tem a pressão hidrostática, que é a primeira força, ou seja, essa coluna de fluido de vísceras que está lá de pé e o que está embaixo e é esmagado por aquilo que está em cima. Isso é básico, todo mundo consegue enxergar isso. A pressão compressiva, força compressiva também é simples. Você reduz o volume do recipiente e o conteúdo fica comprimido. De que maneira? De forma homogênea em toda a cavidade abdominal. Ou seja, há um aumento de pressão homogêneo dentro de toda a cavidade abdominal. Não há um gradiente. Não há uma diferença cima, embaixo, à direita ou à esquerda. Não. É homogêneo. Ok? E depois temos uma terceira força, que é chamada, eu falo em inglês porque é um termo que traduzido não dá muito a ideia, é shear compression due to deformation, ou seja, uma força compressiva devida a uma deformação, a uma alteração de forma ou até a um atrito entre duas diferentes estruturas. E essa aqui não, essa aqui é bem diferente. Porque essa não é igual, não é uniforme, depende de várias situações. A primeira situação é a própria deformabilidade da víscera. Quanto mais a víscera tem uma capacidade de se deformar, uma plasticidade, ou seja, se comporta realmente como um fluido, menor é essa força, porque na hora que há uma compressão, se a víscera se adapta com facilidade, o estresse, esse shear stress, é menor. Agora, se a víscera já é mais rígida, é mais sólida, tem uma menor deformabilidade, quando ela entra em contato com a parede abdominal ou entra em contato uma víscera com a outra, já isso cria um estresse maior, tá? Uma força compressiva maior. Então, a primeira variável que pode alterar essa questão de tornar ela maior ou menor é a deformabilidade. Depois tem a questão do deslizamento. Se a estrutura não tem uma boa capacidade de deslizamento, também isso pode aumentar esse estresse compressivo. Possíveis aderências, né? E por aí vai. Falta de Exatamente. mobilidade mesmo, visceral. Alteração de mobilidade, exatamente. Então, isso pode gerar gradientes pressóricos maiores. Então, agora, preciso, para que todo mundo possa entender, usar uma metáfora, um exemplo. Vamos imaginar a cavidade abdominal como se fosse um cilindro fechado, cheio de fluido, certo? Com algumas esferas flutuando dentro dele. Então, vamos imaginar... Atenção, gente, que isso é importante. Vamos imaginar que essas esferas estejam livres de poder flutuar, porque são poucas e o espaço ao redor delas é muito. Então, a coluna de fluido está lá, a força de gravidade está gerando pressão hidrostática, o que está embaixo tem mais pressão, o que está em cima tem menos pressão. Se há uma contração da parede, do recipiente, se encolhe, o que acontece? A pressão isovolumétrica é igual e as esferas que estão flutuando livres, leves e soltas lá dentro são comprimidas de uma forma igual, ou seja, a pressão aumenta para elas em qualquer ponto e para... Geralmente, por todo... Exatamente. Até o fluido que está dentro da cavidade passa por um aumento de pressão homogêneo. Esse aumento não tem gradientes, não tem maior ou menor. É um aumento uniforme, homogêneo. Agora, vamos imaginar, por inverso, que essas bolas, essas esferas que estão dentro do recipiente ocupam mais espaço. Elas são maiores, então elas entram em contato com a parede, entram em contato umas com as outras e, inclusive, elas vão gerando áreas onde o fluido que se encontra em uma região, por exemplo, não consegue passar na outra. Portanto, vão se gerando compartimentos entre uma parte e a outra da mesma cavidade. Aí a situação muda. Por quê?
quando eu, por exemplo, faço uma contração, faço uma compressão, e as esferas são esmagadas e elas são comprimidas pela parede e são comprimidas uma contra a outra, isso gera gradientes pressóricos diferenciados, mesmo porque nesses espaços, nesses pequenos compartimentos, é possível que se criem pressões maiores ou menores, dependendo, por exemplo, do maior atrito, dependendo da maior contato, ou dependendo da menor deformabilidade de uma víscera, ou dependendo do menor deslizamento de uma víscera com a outra. Assim que, por exemplo, um compartimento pode passar por um aumento de pressão maior e outro compartimento pode passar por um aumento de pressão menor. Mesmo que o que passa pelo aumento mais importante se encontra em cima e o que passa pelo aumento menos importante se encontra embaixo. Nesse caso, então, a pressão hidrostática não vai pesar muito nesse conceito. O que conta muito é essa questão de deformabilidade, de deslizamento, de capacidade do fluido poder passar ou não entre um compartimento e o outro. E quando isso ocorre, nós podemos acabar gerando gradientes pressóricos realmente muito importantes entre uma região e a outra da cavidade abdominal. É por isso que os pesquisadores, ainda antes de ter concluído essa pesquisa, já falavam que a pressão abdominal é uma pressão compartimentada, porque dentro da cavidade abdominal existem compartimentos. Agora, eu deixo com vocês a vossa intuição, o vosso conhecimento da anatomia, tentar imaginar o porquê e como, por exemplo, esses compartimentos poderiam passar por um aumento muito grande de pressão, ou menor, dependendo de uma situação ou da outra. Quais poderiam ser, por exemplo, situações que poderiam aumentar muito essa pressão compartimental? Por exemplo, vamos imaginar... Os comentários, peraí, vamos ver aqui. Ô, Máximo, isso explica também aqueles abdômenes que a gente vê, né? Que são assimétricos, né? Você vê uma bola de um lado e né, no outro não. Aquela pessoa que tem aquele estômago alto e nego fica chutando um monte de coisa, né? Isso explica todas essas assimetrias, né? Exatamente. Essa pergunta aqui. Elas podem ser explicadas por vários motivos, mas essa é uma das explicações mais que tem comprovação científica, por exemplo. Aquele abdômen que tem uma globosidade de um lado, parece um abdômen torto, até deforme. Isso é claro que pode depender de gases que podem estar mais localizados em uma região do que da outra, mas também os gases, vamos pensar nisso, uns gases gerando um inchaço em uma determinada região, criam dois tipos de problemas que podem gerar esse gradiente. O primeiro, o fato que o gás é incomprimível. Portanto, essa víscera perde a sua capacidade de deformação. Um intestino, um cólon vazio, pode se adaptar da forma que quiser. Agora, já um cólon cheio, quem tem gases e tenta apertar onde tem gases, já sabe que lá não é tão fácil de deformar. Então, isso cria uma menor deformabilidade, uma menor capacidade de adaptação de uma víscera oca e também uma maior atrito entre uma estrutura e outra, pode gerar uma maior compressão entre uma estrutura e outra. Então, isso sim pode justificar e muito esses abdômen deformes que a gente observa às vezes nos nossos pacientes, por exemplo. Ouviram pessoas, abdômen alto não é a pessoa que respira, estômago alto não é pessoas que respiram pela barriga. Parem de ouvir essas besteiras, escutem a ciência. Aline, para o Máximo responder, para a gente responder, a gente precisa saber o que é Power Brace, que eu acho que ele não sabe o que é. Power Brace, acho que não sei qual. Não estou vendo a pesquisa também. Aline, peraí. Enfim, Aline, ela é minha aluna da mentoria Black do hipopressivo. Você vê que já mudou, né, Aline? A gente acabou de acabar a mentoria e já temos novidades. Por isso que não dá para parar, né, de estudar. Só que eu não consigo ver a pesquisa, a pergunta dela. No caso de um paciente que esteja em uso do Power Brave,
Existe Power breath é tipo o Spyro Tiger, por exemplo, aquela coisa de sugar para fortalecer o diafragma, acho que deve ser tipo um Spyro Tiger, né? Não é aquele Pode lá. ser. Vamos esperar ela responder aqui pra gente. Eu acho que o Power breath Para é o que... treinamento da musculatura inspiratória. Sim, é o Spyro Tiger, tá? O Power breath, sim, Aí tá. ela quer saber se altera muito essa pressão. Então, um exercício desse tipo aumenta a pressão compressiva, a segunda modalidade, né? Ou seja, a pressão associada à ação de contração de toda a parede abdominal. Agora, se isso pode ser prejudicial ou não, depende de algumas variáveis. Em primeiro lugar, se, por exemplo, dentro da cavidade abdominal existem restrições de mobilidade ou existem, por exemplo, aderências, ou existem vísceras que são mais rígidas por uma fibrose, por uma doença inflamatória, pensamos, por exemplo, no morbo de Crohn. É claro que um exercício desse pode gerar compressões mais fortes do que, por exemplo, um exercício aplicado numa pessoa que tem um abdômen totalmente saudável. E isso reforça a necessidade de fazer mobilização visceral, ok? E depois é claro que um exercício desse, para você que usa, provavelmente, com certeza sabe disso, né? Tem que ter toda a musculatura respiratória perfeitamente eficiente, ou seja, tem que ter uma musculatura respiratória que é ativada de forma uniforme e correta e sinérgica no paciente, porque, por exemplo, existem aqueles pacientes que têm a dissinergia abdominofrênica, que são aqueles Ela é minha pacientes... aluna, Máximo. Ela sabe a desprogramação da seta, ela Então, sabe da importância da sinergia. quando você tem uma dissinergia abdominofrênica, são aqueles abdômen onde o diafragma se contrai e o transverso se relaxa. E são aquelas pessoas que normalmente têm uma ptose visceral. E aí são aquelas pessoas normalmente muito obstipadas, porque o centro frênico não encontra o contrapoio, porque o transverso relaxa. Então lá existe todo... Lá você tem que fazer uma reeducação, na verdade, né? Então, você sabe muito bem disso. Então, se isso altera ou não, depende da funcionalidade do paciente. Se o paciente tem uma respiração funcional e uma mobilidade visceral correta, não há para que se preocupar. Como dizem sempre Finet e William, um aumento transitório da pressão abdominal, mesmo que for acima de 30 milímetros de mercúrio, não gera efeitos prejudiciais na saúde. O problema é o aumento crônico. Isso sim que é perigoso para nós. Ela está aqui respondendo que muito obrigada, que ela pediu ao paciente dela que suspendesse por enquanto, pois o abdômen, tórax dele estava completamente dissinérgico. Então, viu? Mas ninguém respondeu a pergunta do Máximo ainda, a gente está esperando. Vocês estão se fingindo de morto. Eu já dei uma dica. Quais são as condições que podem ocorrer dentro da cavidade abdominal que podem tornar essas pressões mais intensas e até perigosas para os nossos pacientes? Já falei, por exemplo, gases, né? É uma situação. Uma outra, acabei de falar involuntariamente, vocês deveriam ter captado. Qual é? São as restrições de mobilidade visceral, gente. Tá? Se você tem uma aderência abdominal, uma restrição de mobilidade, o fato dessa víscera não conseguir deslizar corretamente gera esses gradientes pressóricos e acaba depois esmagando tudo que está dentro. Nós não podemos esquecer, gente, que a cavidade abdominal é uma cavidade onde nós temos vísceras que, se você pensa bem, são contidas em um ambiente muito, muito estreito, onde você tem vísceras, fáscia, vísceras, fáscia, vísceras, fáscia. E dentro de cada uma dessas camadas, você tem lá passando vasos e nervos. E tudo isso precisa poder deslizar com absoluta e total liberdade. Se você pega, por exemplo, uma arcada de Riolan, que é um vaso que passa dentro das duas folhas do mesocólon transverso. Então, se você tem um mesocólon transverso, que é uma invaginação do peritônio parietal, que depois vira visceral, então são duas camadas de fáscia, e no meio dessas duas camadas passa esse vaso, que passa transversalmente na cavidade abdominal, na região alta do cólon, né, a arcada de Riolan. Lá, essas duas folhas peritoneais têm que deslizar uma com a outra, porque se isso não acontecer, se cria um gradiente pressório, o vaso é esmagado,
A Janaína sempre alerta o pessoal sobre a importância de não aumentar demais a pressão abdominal para não comprometer a vascularização. Isso é um das trilhas sonoras mais frequentes, né, na questão da Janaína. E o que você acha, Janaína? Então, a gente já tinha conversado a respeito disso. Eu ia te fazer uma pergunta, Máximo. A gente sabe que as fáscias no abdômen, elas têm ligações viscerais, como o rim, como o fígado rim, enfim, elas têm algumas ligações importantes. Se esses compartimentos têm a ver com essas divisões faciais ou não? Então, é claro que aqui já estamos passando de planos intraperitoneais para planos retroperitoneais. Então, eu não posso dar uma resposta assim, que, digamos assim, o conceito pode ser estendido a toda a cavidade abdominal. Porém, como essa pesquisa foi feita dentro do ambiente intraperitoneal, não seria correto, por minha parte, transportar, digamos assim, transferir o princípio para as regiões retroperitoneais. Porém, se o conceito é esse e vale dentro de uma cavidade, deve valer tanto em um ambiente quanto no outro. Pelo que se refere, de fato, à questão posterior, nós observamos, por exemplo, eu na minha prática clínica todo dia observo, quando faço a ultrassonografia dos meus pacientes, verifico a mobilidade abdominal, o que acontece às vezes é que, por exemplo, você tem uma mobilidade visceral, porém não tem um deslizamento visceral. Por exemplo, muitas vezes ocorre que entre o fígado e o rim não ocorre deslizamento, o que deveria acontecer, ou seja, as duas vísceras deveriam descer, porém uma deveria deslizar em cima da outra, como se fossem três situações separadas. Por exemplo, fígado com cavidade abdominal, fígado com rim e rim com cavidade retroperitoneal. Cada uma dessas camadas deve deslizar livremente uma em cima da outra. E às vezes ocorre, por exemplo, que as duas vísceras descem, mas não deslizam uma com a outra. E ali você pode estar gerando uma maior força compressiva ou de shear stress. Por quê? Porque essas duas estruturas estão resistindo mais, não está se criando aquele efeito de deslizamento. Então isso se opõe à descida diafragmática e cria gradientes pressóricos internos, tá? De outro lado, às vezes, eu observo que é o rim que fica preso, às vezes, com a parede anterior, com o intestino, com o cólon. Portanto, o rim desliza na sua parte posterior, por exemplo, em cima do psoas, mas não desliza, fica preso, por exemplo, com a região anterior, a intraperitoneal. Portanto, com o cólon, no caso de rim direito, por exemplo, com o cólon ascendente, por exemplo. Então, isso sim, exatamente, é isso que eu observo, na verdade, todos os dias no meu consultório, quando eu atendo os pacientes, eu vejo isso. Então, Máximo, você perguntou o que eu achava, né? Eu acho que a gente conversou, né, em Maringá, e era a pesquisa que a gente queria, né? Na verdade, a gente já tinha uma intenção, um raciocínio clínico de que isso acontecia. Né, de que as aderências prejudicavam, enfim, que a falta de mobilidade interferia demais, né, víscera a víscera. A gente não tinha pesquisa, né? Então, essa pesquisa, acho que caiu no nosso colo, que era o que a gente precisa. Não no colo transverso, que é no colo de verdade. E acho que, de uma certa forma, instintivamente, a gente já sabia disso. A gente via isso na prática clínica. E também nos estudos comparados que a gente faz e começa a pensar, né? Eu acho que esse estudo veio corroborar com tudo que a gente já vem fazendo. Tanto na minha metodologia hipopressiva, do qual eu me orgulho muito de você ser nosso padrinho, nosso mentor, de me dar todas as informações necessárias. Nunca me esqueço disso e vou agradecer sempre. E também nas colunas de pressão, que eu sei que isso é trabalhado de uma forma muito bem pensada, né? Então, eu acho que essa pesquisa, na verdade, era o que a gente precisava, né? Exatamente, Jana. Ou seja, essa pesquisa, na verdade, não é que muda muita coisa do que nós já fazíamos e do que nós já sabíamos.
Essa pesquisa apenas veio para confirmar e ainda mais reforçar a questão de que ter uma boa mobilidade visceral e ter uma pressão abdominal maior, mais controlada, menor, é primordial para ter uma boa saúde. Na questão eu acredito que na questão do método abdominal hipopressivo, essa pesquisa agrega alguma ideia e às vezes pode alterar alguns conceitos. Eu andei refletindo sobre isso e gostava de compartilhar com você essa minha elucubração. Você sabe que eu fico, né? Repensando as eu coisas. falei para você em Maringá, talvez mexer nos ciclos, mas aí pensando naquela outra pesquisa. Sim. Também tenho aqui reverberado. Então, é o seguinte, vamos pensar em método abdominal hipopressivo. Se você pega uma pessoa que faz o método abdominal hipopressivo, você consegue o quê? Através do método hipopressivo. Em primeiro lugar, você consegue uma redução da cintura, mas também uma relocação das vísceras. Onde você tem uma ptose visceral, você, na verdade, consegue que essas vísceras fiquem mais sustentadas. Agora, se nós pensamos em um conceito de clássico, né? Se nós pensamos em um conceito clássico de pressão hidrostática, de um certo ponto de vista, essa relocação não deveria estar diminuindo a pressão, mas deveria estar aumentando, porque pensa bem, quando as vísceras são todas caídas para baixo, e o abdômen é mais largo, porque é ptósico, de certa forma, nessa condição, a pressão hidrostática é menor, porque as vísceras estão todas abaixo e a base é larga. Mas então, se assim for, se a pressão fosse só hidrostática, por que o método abdominal hipopressivo, ao relocar essas vísceras e a colocar elas em uma base mais estreita e mais alta, na verdade, reduz o efeito interno da pressão abdominal? Porque o que você está conseguindo lá, na verdade, não é tanto uma redução da pressão hidrostática, mas é sim um melhor deslizamento das vísceras umas com as outras, porque se você pega todas as tripas e joga todas elas lá embaixo, todas grudadas uma em cima da outra, em um espaço muito restrito, às vezes a pressão hidrostática é baixa, mas essas tripas não estão se mexendo uma com as outras, são todas lá esmagadas pelo aumento homogêneo da pressão abdominal, que de qualquer forma ocorre quando você inspira, porque esse ciclo, isso se faz sempre. Então, na hora que você está inspirando, às vezes você não está aumentando muito a pressão hidrostática, mas lá embaixo a força compressiva está aumentando muito mais. Agora, se você tem as vísceras bem alocadas, todas justinhas dentro da cavidade abdominal, cada um no seu devido lugar, uma em cima, uma embaixo, uma do lado, uma da frente, não lutando, isso é importante, não lutando uma com a outra para o mesmo espaço, porque isso que acontece. Compressão dos feixes vasculonervosos. Exatamente. Está no seu lugar respeitando as passagens. Exatamente, porque quando você tem uma ptose visceral, você tem vísceras todas caídas lá embaixo, todas lutando uma contra a outra para o mesmo espaço e ainda mais com dispositivos peritoneais esmagados, com vasos e nervos comprimidos por essa bagunça que está acontecendo lá dentro. Uma região que a gente tem o plexo sacral, somente. Assim, para dizer, e não somente, mas às vezes com um plexo mesentérico que está ele mesmo, às vezes... Só estou falando do sacral, fora o plexo pélvico, também, que leva a parte, enfim, das vísceras. Então, imagina um neurovegetativo desse sujeito, como pode ser saudável? Não tem condições, né? E depois, na medida em que aumentam as forças, isso é uma coisa que está sendo falada muito nas lives, nas podcasts, onde se fala, por exemplo, de disbiose intestinal, de permeabilidade intestinal, de intestino gotejante. Gente, a pressão abdominal aumentada é uma das principais causas de migração, de transmigração bacteriana através das membranas celulares, ou seja, é uma das principais causas de intestino permeável. E quando você tem um intestino permeável, você cria um mecanismo de autorreforço da disbiose intestinal. Por quê? Porque o intestino permeável gera disbiose, gera migração, a migração
gera inflamação, a inflamação altera a digestão e a alteração da digestão depois aumenta de novo a disbiose. Então isso se torna um círculo vicioso. A microbiota vai para o espaço, né? A microbiota vai para o espaço e daí começam a aparecer alergias, intolerâncias, reações histamínicas, a cada vez mais histaminose alimentar, sempre mais frequente. Comi aquilo, fiquei vermelho, comi isso. Reações histamínicas inexplicáveis, às vezes comendo coisas comuns, né? E isso tudo é a causa de muitos dos problemas que estão sendo observados hoje em dia. Não podemos esquecer que hoje em dia nós passamos muito mais tempo sentados do que nós passávamos antes. E na posição sentada, gente, a pressão abdominal aumenta muito. A mecânica diafragmática fica muito alterada a respeito do que é uma mecânica de pé, onde a pressão hidrostática teoricamente seria maior, mas não é. E no fim... Porque a gente não tem a respiração vertical, né, Márcio? Não percorre exatamente os diafragmas, né? Exatamente. A pressão respiratória é jogada toda para baixo e para frente, você não consegue ter esse circuito ventilatório redondo, circular, onde a pressão primeiro vai para frente e depois vai para trás. Então, primeiro chega na parede abdominal, mas depois é relocada para trás na região lombar. Então, você cria, quando você está de pé, uma respiração que na verdade é circular. E na posição sentada, você está respirando assim, como se feito um pistão, jogando tudo lá na região pélvica. Tudo para baixo na região pélvica. Isso é dramático. Então, isso reforça a importância, fundamentalmente, de você fazer um bom treino de hipopressivo, de método abdominal hipopressivo, e também de você ter uma boa mobilidade visceral, porque uma coisa é complementar a outra. Eu comentei isso nesses dias com a Janaína. Não? Todo mundo sabe, posso compartilhar, porque a Janaína falou. Ela veio fazer tratamento em Maringá, teve uma melhora, mas daí, depois ela fez hipopressivo e ficou ainda melhor. Eu falei, Jana, já falamos sobre isso. O hipopressivo é o complemento do método de coluna de pressão. Não, na minha opinião, um é necessário para o outro. Por quê? Porque se eu aplico uma sessão de coluna de pressão em um paciente e depois esse paciente não vai cuidando ao longo do tempo, é claro que a duração, o efeito do meu tratamento não será tão eficiente. Eu sempre falo que o autotratamento que o paciente faz em casa vale 10 vezes mais do que o tratamento que eu faço. Da mesma forma, um método abdominal hipopressivo aplicado em um paciente que tem uma disfunção sacroiliaca, que tem uma costela em disfunção com um hemidiafragma que não pode funcionar, que tem uma disfunção de primeira costela ou de clavícula, com um escaleno que não pode contrair corretamente, ou com um fígado que está, por exemplo, hipomóvel ou inchado, digamos assim, congestionado, não pode ter o mesmo resultado que um hipopressivo aplicado em um paciente que tem uma mobilidade visceral mais fluida. Então, uma coisa serve necessariamente para a outra. Exatamente. Máximo, eu pensei muito essa semana nessa pesquisa, e eu acho que eu estou indo no caminho certo no seguinte sentido, quando eu falo na minha formação, que aspirar é somente para evitar o reflexo antecipatório postural, minimizar o reflexo antecipatório postural nas trocas de postura. Porque se a gente parar para pensar em todos esses 3 tipos de pressão que você explicou para a gente, a aspiração, né, não vai trazer nada de diferente, além do alongamento do diafragma crural, que é o que para que a gente usa, né? Sim. E para as trocas de postura. E além disso, é o que eu costumo dizer, não é assim fisiológico, ninguém fica aspirando, né, puxando para cima tudo toda hora. Eu acho que a aspiração, talvez, uma coisa mais que poderia agregar é o fato que, criando, obviamente, uma pressão negativa em direção a uma pressão negativa pleurica, e, portanto, uma pressão que suga do abdômen em direção ao tórax, às vezes possa, de alguma forma, ajudar na relocação das vísceras, no caso de uma ptose, para que ela seja um pouquinho ajudada a subir durante essa ação. Mas na hora que você solta a aspiração, elas caem de novo, elas
derrubam de novo assim para baixo. Então, ela não vai gerar. Eu acho que o efeito da aspiração seja mais um efeito neurovegetativo. Eu acredito que é muito trabalho sobre o plexo mesentérico, o plexo solar, principalmente, e é uma questão mais associada a talvez a recrutar os músculos da série de uma forma diferenciada. É como se você estivesse, de alguma forma, treinando o seu córtex cerebral. Isso ainda precisa ser muito explorado, Jana. Eu acho que você está treinando o seu córtex cerebral para ativar a série de uma forma não convencional, o que necessariamente vai readaptando o neurocórtex para reinformar o sistema e reativar determinadas funções. Porque nós sabemos que quando uma pessoa, por exemplo, tem uma lombalgia crônica, mesmo quando está na fase assintomática, a área de projeção gravitacional do transverso abdominal muda, né? Ela vai de uma posição mais lateral e mais anterior para uma posição mais posterior e mais medializada. E essas são alterações que ainda não foram muito exploradas pelas investigações científicas. Eu acredito que quando você contrai uma série muscular, ao invés de fazer ela em um ato expiratório, que é a sua modalidade fisiológica, você cria aquilo que você fala muito bem no teu curso de hipopressivo, você cria uma entropia, porque você está informando um sistema, está recrutando ele para funcionar de uma forma totalmente alheia ao que ele está acostumado a fazer. Iludem, né? Se vira Ele fala, espera aí, alguma coisa aqui está acontecendo, porque alguém está me chamando, mas não está me chamando do jeito normal, está me chamando de uma forma diferenciada. Então, você está despertando esse sistema, porque está chamando ele a ser ativado de uma forma anormal para ele. Então, eu acho que seja mais uma questão de reprogramação cortical, na verdade, o que acontece, mais do que jogar sobre as pressões intra-abdominais. Que não seja como posso dizer, a verdadeira, o verdadeiro efeito mais importante das aspirações. Eu também acredito, acho que também tem que ser pesquisada mais, principalmente em casos, porque a gente sabe que pode gerar, deixa eu ativar aqui, que pode gerar, por exemplo, bloqueio de primeira costela, enfim, a gente sabe que pode suscitar uma hérnia de hiato. Então, a gente tem que ter certas restrições e cuidados para fazer essa aspiração, né? Acho que precisa ser melhor estudado. Eu acho que sim. Embora as aspirações sejam usadas na ginástica ayurvédica, no yoga, desde faz mais de 5.000 anos, né? Porém, eles dificilmente erram, né? Porém, são treinamentos que são... Qual é a questão? Porém, existe um porém. Que você chega no yoga a fazer essas respirações, passando por um treino muito longo e que você faz ao longo de toda a vida. Ou seja, você pega uma pessoa desde criança, você educa a respirar e, de qualquer forma, você não começa com uma respiração desse tipo. Você primeiro faz uma pranayama, depois faz uma Waheguru. Então, que são todas as respirações ativas, positivas, não são as aspirações. São todas expirações. Você faz umas aspirações, mas você não faz apneia inspiratória. Você não faz uma inspiração com glotis fechada. Você inspira com glotis aberta. E depois faz todos os exercícios onde você, por exemplo, ou outras coisas assim, mas são todas expirações. A inspiração, a aspiração, a glotis fechada, é uma coisa que você alcança aos poucos e você vai treinando ao longo de uma vida inteira. Agora você pega um sujeito ptósico, hipertenso não, isso não se faz, mas vamos imaginar com diabetes, dislipidêmico, com um monte de problemas, obeso, e coloca para fazer aspirações. Eu não sei se isso realmente vai gerar um benefício, né? Pelo menos
se você coloca o paciente para fazer aspirações acima de 20 segundos, como é proposto por algumas metodologias, aliás, acima de 30, porque 20 seria o mínimo, né? O preciso seria chegar no mínimo a 30. Eu já tentei na vida fazer uma aspiração de 30 segundos, os meus lábios viram roxos depois de assim. Fiquei até assustado, porque acho que ninguém aguenta, né? Então, acho que realmente, Jana, precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu gosto do método hipopressivo, porque quando são feitas, as aspirações são contidas e de duração muito menor que esses tempos de 20 segundos para cima, que eu acho que sejam extremamente perigosos. Gente, a gente está aqui papeando há 50 minutos já, sabia? Pois é. Mas tem alguma pergunta? Eu não me canso de ouvir o Máximo, eu acho que vocês também não. Estou vendo o povo tão quietinho. Estou vendo o povo tão quietinho. Então, se ninguém tem perguntas a respeito se alguém tem dúvida, é a hora que eu abri os comentários. Eu tinha desativado, Máximo, para você aparecer. Porque senão fica subindo um monte de gente entrando e saindo. Bom, eu gostaria então de pular para outra pesquisa que eu tinha adiantado, aquela da movimentação dos fluidos, ou você que prefere falar da outra pesquisa sobre as escolioses, que aquela também é interessante. Nossa, aquela outra aquela é top. Vai, manda a escoliose. Vamos com essas escolioses. Já falei, mas em uma outra live, mas às vezes o pessoal que segue a Jana não tinha acompanhado. Então, bem ontem estávamos conversando aqui no curso de pediatria com Marco Mastrillo, o pessoal falou, afinal, nós sabemos que as escolioses têm mais ou menos todas a mesma tipologia, ou seja, uma convexidade lombar de um lado e uma convexidade torácica de outro lado, e são quase todas mais ou menos iguais, mas não se sabe o porquê. Na verdade, parece que foi descoberto o porquê. Foram feitas algumas pesquisas, uma em particular, onde foram observadas as vértebras de todo o trato torácico e lombar. Elas foram praticamente cortadas em pedaços e foram observadas milimetricamente em tomografia e foram vistos os eixos de rotações delas perfeitamente partidas em 4 pedaços, observando a rotação do centro, do canal medular, do corpo, das transversas, enfim. E o que foi observado, gente? Segurem-se, porque isso é muito isso é bombástico. Isso é bombástico. Então, foi observado que praticamente todas as pessoas observadas, pesquisadas, têm uma rotação que ocorre das vértebras a partir de T5 para baixo, até as lombares, até L4, para o lado direito. Ou seja, são rotações que ocorrem para o lado direito. Os homens, de T5 para baixo, à direita. As mulheres, de T5 para baixo, à direita, e de T4 para cima, à esquerda. E isso, gente, é assim para todas as pessoas normais e só ocorre na direção contrária em pessoas que têm sítio inverso, ou seja, nas pessoas que têm o fígado esquerdo e o coração à direita. E não estamos falando, atenção, de sujeitos escolióticos. Foram pegos só pesquisadas pessoas com coluna vertebral considerada clinicamente saudável, sem alguma rotação, sem algum desvio em nenhum eixo. Essas, de fato, não são chamadas escolioses, mas são chamadas os pesquisadores chamaram de rotações naturais da coluna vertebral. Agora, por que essas rotações naturais ocorrem? Os pesquisadores, e por que, por exemplo, de T5 para baixo em uma direção e de T4 para cima numa outra? O que os pesquisadores supõem dessa pesquisa é que as pressões diferentes geradas, por exemplo, na cavidade abdominal, em uma direção, e no coração e no tórax, por causa do arco aórtico, em uma outra direção, geram esses diferenciais pressóricos. Nós sabemos, e isso já falamos com Fine William, foi antecipado, que as oscilações posturais naturais que o nosso corpo faz não são simétricas. Nós oscilamos mais para um lado do que para o outro, e essa ação é durante o ato respiratório, então nós somos jogados para um lado e para frente, e o nosso corpo reage
compensando, se jogando para outro lado e para trás. E isso ocorre 24.000 vezes ao dia. Por quê? Porque nós respiramos exatamente esse número de vezes. Assim que o nosso corpo acaba tendo uma sobrecarga mecânica para o lado onde o nosso peso do corpo é jogado por um maior tempo durante o ciclo respiratório. Então, vamos imaginar que no nosso ciclo respiratório nós passamos 2 segundos, 1 segundo e 3 décimos de segundo à esquerda e 2 segundos e 4 à direita. Ou seja, é mais tempo de um lado que no outro. E isso multiplicado 24.000 vezes, quer dizer que você acaba tendo 10, 20, 30% a mais do peso de um lado do que do outro. E o nosso corpo, pelo fenômeno, pelo sistema da mecanotransdução, reage ao estresse mecânico de que forma? Todo mundo sabe. Densificando o colágeno, gerando mais colágeno, densificando a matriz extracelular e criando um ambiente fluídico mais viscoso e menos elástico para todas as trocas de fluido. E isso depois abre a porta à inflamação e gera o fenômeno, o mecanismo da coluna de pressão ativada, que, pelo visto, de fato, é normalmente uma coluna de pressão muito mais à direita na fisiologia do que à esquerda. E isso leva a gente até a terceira pesquisa, porque o que foi observado pelos pesquisadores é que, durante o ato inspiratório, o que acontece ao sangue venoso? Acontece que, durante a inspiração, principalmente se for uma inspiração forçada, o sangue venoso craniano ele é chupado do crânio para o tórax. Por causa do quê? Porque a pressão pleúrica negativa cria uma pressão negativa ao nível das veias torácicas e isso chupa o sangue venoso do crânio para o tórax. Mas atenção, porque o que foi observado é que nem todos os sujeitos funcionam dessa forma. De 10 pessoas que foram pesquisadas, apenas 5 tiveram um aumento de fluxo venoso nas jugulares bilateral. 4 deles tiveram um aumento de fluxo venoso, de defluxo à esquerda, porém à direita tiveram uma subida do sangue venoso. E por que a direita? Porque a direita é onde nós temos mais coluna de pressão ativada. E um deles teve uma pressão, um fluxo venoso que, ao invés de descer, estava subindo nos dois lados simultaneamente. E por que dos dois lados? Porque, como o Christian William ressaltou recentemente, ele disse: o fisiológico é você fazer uma coluna de pressão primeiro à direita. Quando você piora e compensa demais, você passa a coluna de pressão para o outro lado. Ou seja, você está fazendo um compenso, mas é uma piora da tua situação. Ou seja, você está entrando num círculo ainda pior. E esse é o caso do último sujeito, que ao invés de ter um refluxo direito, tinha um refluxo bilateral, porque tinha uma coluna de pressão direita e tinha sobreestruturado uma coluna esquerda por cima dessa. E, de fato, as pessoas que têm coluna, na minha prática clínica, em geral, aí já falei isso, compartilhei isso com a Janaína, em geral, as pessoas que têm coluna de pressão à esquerda são as mais encardidas, ou seja, aquelas que têm os sintomas piores, porque sumam um fenômeno com o outro e, normalmente, elas têm alguns sintomas mais intensos de um lado e depois acabam tendo sintomas mais intensos do outro, porque esse mecanismo acaba cruzando de um lado para o outro. Então, é uma situação que digamos assim, confirma, essas pesquisas confirmam aquilo que Christian William já tinha observado faz bastante tempo, ou seja, que a coluna de pressão tendencialmente a princípio à direita e depois pode piorar e passar por um compenso à esquerda. Então, são camadas a cada vez mais intensas que a gente camadas tem que... de cebola, conforme É uma cebola. São você vai descascando e vai aparecendo outras coisas por detrás. Mas passar alguma... Vocês tem mais alguma coisa para falar? Acho que hoje... Deixa eu passar algumas perguntas aqui. Vocês veem que eu fico calada, né, gente? Porque eu fico horas ouvindo. Eu fui para Maringá e eu tive
mais conhecimento do que em 2 dias que a gente passou juntos do que em qualquer pós-graduação que eu poderia ter pago. As manobras hipopressivas diminuem de que maneira a pressão intra-abdominal? Olha só, Duza, a gente faz um ciclo inspiratório junto com uma ativação muscular, a desativação de alguns outros músculos, permite uma maior mobilidade da caixa torácica, tudo isso vai influenciar na diminuição da PIA. Além disso, da pressão intra-abdominal. Além disso, a gente trabalha sempre tirando oxigênio, né? A gente sabe que tudo em excesso no nosso organismo não é bom, inclusive o oxigênio, tá? Que quando ele entra em excesso, a gente a gente acaba não tendo uma perfusão boa. Não vou explicar aqui o ciclo químico, porque essa live já está longa, né? Mas o que a gente sabe é que a perfusão, moléculas, oxigênio, eles acabam se aglomerando muitos em uma hemoglobina só, que não perfungem bem, não consegue penetrar na célula. Então, assim, a gente trabalha neste processo fisiológico da respiração, que não é fisiológico, né? Tirando essa questão de excesso de oxigênio, enfim, gerando entropia, mandando o sistema, olha, você que lute, se reorganiza aí. Estou tirando você todinho do conforto. E várias outras questões que a gente busca reflexo, a vagotonia reflexa, enfim. Uma série de questões aí, que o método é bem profundo, não é tão superficial. Certo? Tá falando, nossa, Jana, sei que tu chama de papai. Papai de conhecimento, gente. Papai de conhecimento. Mas dá para chamar... Na verdade, eu descobri... Desculpa, Jana, que mais que... nós somos quase irmãos, porque nós acabamos descobrindo que compartilhamos muitas experiências. Passamos por situações muito parecidas na vida, né? Então, na verdade, somos mais irmãos gêmeos do que... Parecemos mais irmãos gêmeos. Ele é o irmão gêmeo que nasceu primeiro, sabe? O mais inteligente. Eu sou aquela que pegaram a placenta, acharam que não tinha ninguém, e, tipo, já ia jogar no lixo, acharam um bebê lá. Mentira, não é verdade. Aí as pessoas estão falando, mas a Aura falou que dá para te chamar de Papa. E ele é o Papa das pressões, né, gente? Não dá para negar isso. Italiano ainda, é Papa, né? Papa. Qual é o nome do artigo da escoliose? O Máximo, eu tenho esse artigo. Quem quiser esse artigo é só me chamar. O Máximo me passou esse artigo. São dois. Tem um outro, inclusive, que foi feito na cavidade torácica, onde demonstrou que a pressão pleúrica negativa geralmente atrai transversalmente a coluna por deslizamento lateral na direção dela. Então, as pressões negativas tendem a fazer uma translação lateral no sentido delas, e as pressões positivas tendem a gerar as rotações. Então, essa é uma outra pesquisa. E existe ainda mais uma, isso é muito interessante, uma outra pesquisa onde foram pegos cobaias, praticamente foi retirada uma clavícula dela, foi retirada uma pata delas e a clavícula foi amarrada de lado para o rabo. Então, elas foram colocadas em uma posição de coluna vertebral torta. O que foi observado é que essa posição torta gerava uma assimetria tensional nos músculos da coluna vertebral. Porém, esta assimetria tensional, por sua vez, aumentava ainda mais o parâmetro de torção e inclinação da coluna. Assim que isso leva a gente a considerar uma questão extremamente importante: como é que pode nascer uma escoliose, e pior ainda, como é que às vezes algumas escolioses destravasam e a pessoa entra em um círculo vicioso? Porque às vezes certos equilíbrios são ultrapassados e você entra nesse mecanismo de autorreforço, onde a tensão assimétrica gera mais escoliose, mas a escoliose gera ainda mais tensões assimétricas, e assim que o teu mecanismo respiratório depois se torna totalmente desequilibrado, e cada respiro que você faz, você acaba alimentando a escoliose. Então, a gente tem que entender o como e o porquê esses desequilíbrios, a um certo momento, ficam extravasados. E, na minha opinião, às vezes, Jana, não sei se compartilha essa ideia, eu acho que em algumas pessoas, algumas alterações respiratórias ou algumas patologias viscerais, algumas inflamações, acabam gerando esse mecanismo que é assim, inesca um gatilho, ativa um gatilho que leva a pessoa a extravasar, a gerar esse excesso
que vira totalmente antifisiológico. E a gente tem também a hipótese da camedulina, né, Máximo? Que pode estar sendo despertada aí nas fases do estirão. Então, assim, está sendo muito discutido e pesquisado qual é esse grande gatilho, né? Mas eu acho que a ciência está andando a favor de tudo que a gente vai falando há um tempão. Isso que eu acho interessante. E a vida acadêmica é assim, gente. Na nossa vida profissional é a mesma coisa. A gente acaba tomando decisões e opções, né? Eu vou estudar isso porque isso me parece faz mais sentido, eu vou estudar mais aquilo, e a gente vai tomando decisões o tempo todo. Às vezes a gente toma decisões erradas, às vezes a gente toma decisões certas. E é muito feliz quando a gente descobre artigos e pesquisas sérias que corroboram com as escolhas que você fez, né? Então, é esse momento de alegria que eu e o Máximo queríamos compartilhar com vocês. Olha só, a Aline Fisiopélvica está perguntando, seria interessante desativar os mecanismos de pressão desde a infância? Evitaria uma futura escoliose? Eu acredito que sim. É uma coisa que a gente está revendo, Não tenho evidência científica para poder falar, mas eu acredito que sim. Treinar uma boa mecânica respiratória desde a infância geraria efeitos positivos não apenas na pressão abdominal, mas um monte de outras áreas, né? Por exemplo, trabalhar sobre a questão da atenção, foco, TDAH, depressão, enfim, sono, ritmo sono-vigia, enfim. Tem muita coisa para poder. Né? Gente, eu passo esses artigos. Quem quiser os artigos de escoliose, tá? Me chama no direct, mas não me chama hoje, porque eu tô indo para o Rio de Janeiro, porque eu vou ter meu segundo tratamento com o Máximo no domingo. Então, eu quero aproveitar esse final de semana, dar aquela descansada que meu osteopata do coração pediu para dar uma regulada aí tirar um pouco o pé do acelerador, né? E aproveitar mais alguns momentos. Então, assim, me peçam na segunda. Na segunda eu mando para vocês, tá bom? Tem lá uma postagem Instituto Pilarte. Isso justifica uma paciente minha com 68 COB que não operou uma desregulação da fase inspiratória e expiratória. É possível, sim. Justifica, porque evidentemente se ela tinha, por exemplo, uma assimetria de contração de hemicúpulas diafragmáticas, na verdade, assim, estava segurando a cirurgia. É claro que ia criar uma estabilização, mas não ia resolver a problemática de base, exatamente, não ia resolver a alteração da funcionalidade. Uhum. E olha só, gente, com muita felicidade que a gente observa isso, né? A pressão foi completamente distorcida, né? E virou uma questão estética. E durante muito tempo foi mal vista até por outros profissionais. E pouco estudada, a gente tem visto cada vez mais, né, Máximo, artigos novos saírem sobre pressões. As pessoas, de fato, realmente começaram a estudar pressões. E isso é muito bom, né? Isso é fantástico para a gente, né? O que está faltando, Jana, se eu puder só acrescentar uma coisa, agora é a conexão entre o mundo acadêmico que estuda as pressões abdominais e os profissionais que estão desenvolvendo métodos abdominais hipopressivos. Porque o que está acontecendo é que atrás desses profissionais acadêmicos, que na verdade são principalmente médicos urgentistas, né? Que são pessoas que da fisioterapia não entendem pouco ou nada, na verdade, não se interessam desse mundo. Atrás desse pessoal que faz essas pesquisas, existe um mundo de pessoas que ficam criando métodos que têm esse foco, que são embasados na pesquisa deles, mas esses cientistas ignoram totalmente a existência desse mundo. E não há link, não há conexão. Inclusive, nós tentamos convidar o Malbrain, que acho que é o chapa, né? O top mundial da pressão intraabdominal, o que faz mais pesquisas na área da hiperpressão, da síndrome compartimental. Ele nem sequer respondeu ao e-mail que a gente enviou para ele, porque provavelmente deve ter achado assim, quem são esses, né?
Eu acho que falta agora, a única coisa que a gente tem que acrescentar mais é gerar essa conexão, ou seja, ver que eles estão pesquisando o aumento da pressão abdominal e às vezes nós estamos oferecendo a solução para esse problema, que eles estão preocupados, né? Mas às vezes a gente está oferecendo a solução e eles nem sabem que existe uma solução às vezes. Não, eu fui a gastro, não é surpresa para ninguém que eu estou me tratando. E quando eu disse para ela que era uma disfunção, que não deu nada nos exames, a não ser coisas de velhinhos, como eu brinco, né? Pólipos, coisas, verrugas, coisas que tinham lá dentro, né? Que foram tiradas. E aí, a melhor opção que ela teve para me oferecer é um laxante, né? E aí, quando eu disse para ela, olha, a gente está desenvolvendo um método assim, já ouviu falar em fenilhalame, enfim. Ela ficou extremamente interessada, pediu retorno e um relatório do máximo, assim que eu fosse tratada pelo máximo. Ou seja, o que falta agora é a gente pegar o telefone e ligar para os médicos. Olha, o que aconteceu com o seu paciente, principalmente os gastros, né, e os de porta de hospital pronto a socorro mesmo, a gente pegar o telefone e falar, olha, lembra do refluxo, que foi, sabia o que tinha acontecido com o refluxo do seu paciente? Aconteceu isso, 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 isso. A gente precisa perder o medo de falar com os médicos. Eu canso de falar isso com vocês, sabe? Médico não sabe de pressões, não sabe nada disso. Embora, assim como nós não sabemos de medicação. Máximo, aula maravilhosa. A terceira força de... por o óculos... Deformabilidade. 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 Tá. Visceral justifica várias dores crônicas e o MA é realmente curativo. Ela tá perguntando e afirma. Na verdade, ela está afirmando. Gente, vocês me peçam essa pesquisa, não me deixa louca, me deixa me tratar direito. Que eu vou estar com o Papa. Não quero incomodações. Isso justifica uma paciente com 68 graus de COB que não operou, mas regulação da fase inspiratória e expiratória? Já tínhamos respondido a essa aqui. Sim. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos, Aline. A Aline está dentro da universidade, Máximo. Bora lá. É o que a gente mais quer abrir linha de pesquisa. De que departamento está, Aline? Pélvica. Pélvica. Fisiopélvica, bom, ela pode tem acesso fácil à eletromiografia pélvica, por exemplo. Então, a gente poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Uma coisa que eu gostava, por exemplo, de falar a respeito da live, eu fiz uma live na segunda passada, né? Sobre fisioterapia pélvica e coluna de pressão, e alguém questionou a questão para a fisioterapeuta que tinha sido convidada, questionou a questão, mas então, agora que você está atuando com coluna de pressão, vai mudar o padrão de reabilitação que você faz, por exemplo, de pedir contrações pélvicas para as gestantes, vai mudar alguma coisa de contrações abdominais? Ela respondeu, não, mas afinal... eu já não estava exigindo contrações musculares muito intensas, e alguém falou, mas tudo bem, mas se você vê que ao trabalhar, por exemplo, desativar um assoalho pélvico, você não... já repara que é melhor a ativação. Para que continuar insistindo com as contrações? Eu, na verdade, acho que, por exemplo, a fisioterapia pélvica ainda está muito amarrada ao conceito de... Está muito amarrada no conceito de que você tem que fortalecer esse músculo. Mesmo quando eles percebem que um lift pélvico, uma desativação de assoalho pélvico, de elevador de ânus, melhora a funcionalidade, querendo ou não, eles... tudo bem, então, agora que melhorou, vamos treinar. Não, calma, para que treinar se já melhorou? Ou seja, eu acho que o que falta é justamente essa percepção de que, às vezes, um elevador do ânus, não somente fraco, mas mesmo um elevador do ânus com uma eletromiografia que não é tão boa, que não tem uma contração elétrica boa, pode, de qualquer forma, ser um efeito de aumento de pressão abdominal. Não é somente uma questão de, não, ele não é treinado, não é educado para se contrair. E às vezes,
ao normalizar essa pressão abdominal, essa eletromiografia e essa força de contração melhora automaticamente sem você precisar exigindo continuamente contrações. Ou seja, o que ainda não está sendo absorvido, metabolizado, essa ideia que às vezes a contração do assoalho pélvico pode não ser necessária em uma reabilitação pélvica. Eu acabei, atenção gente, isso é uma coisa, eu acabei de falar hoje com um rapaz, um aluno que fez, osteopata, que fez coluna de pressão em dezembro do ano passado. Ele atendeu um paciente prostectomizado. Nós não temos muito caso de paciente homem tratado com coluna de pressão, com problemas, é muito mais feminino. Trabalhou com um paciente prostectomizado que chegou lá para fazer, pedindo um pedido de fisioterapia pélvica com 20 sessões e biofeedback, tá? 20 sessões. Ele aplicou 2 sessões de coluna de pressão, 2 só. Fez uma primeira sessão e o paciente teve uma melhora de 90%. Disse que só tinha um pequeno escape de xixi quando agachava. Fez a segunda sessão e o paciente zerou. Na terceira sessão, quando o paciente chegou, ele falou, tudo bem, pode ir embora. Não, nem fez a terceira sessão. Ou seja, reduziu 20 sessões para 2, trabalhando só com colunas de pressão, sem fazer contração pélvica nenhuma, sem alguma contração pélvica. É isso que eu falo, que falta talvez para a fisiopélvica é um olhar mais amplo, entender da sinergia respiratória, tanto tóraco-abdominal, tanto da pressão intracraniana, onde está um dos diafragmas, da PIT, da pressão intratorácica, da pressão intraabdominal, dos reflexos, que uma ativação leva uma outra a antecipar alguns reflexos, de toda essa sinergia que acontece no tronco. Não tem que olhar só ali na pelve, né? E olha só que orgulho da minha aluna, Máximo. O músculo hiperativado não tem função. Ainda bem que eu já tenho essa percepção. Fantástico, Aline. Só orgulho da prof aqui. Tá querendo se amostrar, né? Porque o Máximo tá aqui. Parabéns, Aline. Não, mas eu fico muito contente com pessoas que compartilham essas informações. Então, muito agradecido. Obrigado. Então, Máximo, acho que hoje a gente já falou demais, né? Já bugou demais a galera. Vou deixar essa live salva aqui para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Vale a pena. Eu não me canso de dizer, vale muito ouvir o que o Máximo tem para dizer. Eu digo que a minha qualidade de vida mudou depois que eu conheci o Máximo. Eu já tive a oportunidade de falar com ele, isso antes de eu ter esse problema agudo que eu tive agora, essa síndrome compartimental. Mas a minha vida já tinha mudado, porque eu já participava desse mesmo conhecimento, mas eu não tinha ninguém que me apoiasse, entendeu? Todo mundo, não, tem que contrair, principalmente no Pilates, tem que contrair assoalho pélvico. De repente, quando eu encontrei o Máximo, ele falou, não, eu não acho que tem que contrair no Pilates. E nem tampouco tem que contrair assoalho pélvico para sugar e contrair assoalho pélvico para Pilates, para nada, gente. Assoalho pélvico tem que ficar ali, fazendo a função dele, contraindo e relaxando. Né, Máximo? E músculo hiperativado, depois ele vai ficar fraco. Aí a pessoa cai no engano de querer fortalecer um músculo que está fraco por hiperativação. Piorou mais ainda as coisas, né? Então, o Máximo foi a primeira pessoa que chegou até minha vida há uns 5, 6 anos atrás, né, Máximo? De 2017. São Paulo, 2017. 5 anos. E falou, cara, eu penso igual. Aí eu falei, eu não tô tão louca assim. No momento em que todo mundo me chamava de louca, eu falei, cara, eu não tô tão louca assim. Ou esse cara é loucão também. Tem essa hipótese. Inclusive, sincronismos da vida. Outro dia eu estava observando no meu calendário que quando nós encontramos em 2017, era o dia 9 de setembro, e nós nos encontramos novamente no dia 9 de setembro de 2022, exatamente 5 anos depois, o mesmo dia, idêntico. Coincidências da vida. Mesma hora, inclusive, né, Márcio? Mesma hora, na mesma hora. Incrível. O pessoal está aqui falando gratidão, que a cabeça está explodindo. Também te amo, Patizinha. Gratidão por confiar no... Obrigado, gente. Agradeço realmente todo mundo por estar assistindo essa live. Estou muito agradecido. Estou feliz que o pessoal esteja interessado. É osteopata.
e quer fazer o curso de coluna de pressão, onde te acha? Então, eu tenho o meu site, massimo-lombardosi.com. Eles podem me achar também no Massimo Lombardosi Osteopata no Instagram ou Massimo Lombardosi Osteopatia no Facebook. Podem entrar em contato comigo para saber do calendário dos cursos. Nós teremos um curso de coluna de pressão já programado nesse dezembro desse ano no Rio de Janeiro pela Diagnostrata. Também podem entrar em contato com Diagnostrata Cursos. E depois, no ano que vem, já estamos preenchendo o calendário, já temos datas marcadas em Maringá, em 3 módulos, agosto, setembro e outubro. E depois vamos ver se a gente consegue montar uma turma em Juiz de Fora e mais uma turma em Curitiba. E talvez uma turma em Vila Velha, Espírito Santo. Mas essas ainda não foram anunciadas. E depois, obviamente, temos os cursos online, por exemplo, o curso de terapia manual no esporte, curso de osteopatia no esporte, e depois temos os cursos, mini cursos gratuitos, por exemplo, o curso de osteopatia e tireoide e vários outros cursos. Esse é fantástico, e esse da tireoide é fantástico, eu estou fazendo agora o de traumas, que também é fenomenal. Enfim, e temos novidades, né, Márcio, para o ano que vem, que a gente não pode falar agora, né? Mas a gente tem tem uma bomba chegando, mas a gente não pode falar nada por enquanto, não né? Pode. Vamos trocando figurinhas agora quando a gente se encontrar amanhã. É isso. Máximo, gratidão. Eu sei que você saiu do curso, está cansado, né? E pode transmitir todo esse conhecimento e sabedoria sua para a gente. Quiropraxista não pode, tem que ser osteopata, tá, Mônica? Tem que ser, mas calma, gente. Calma, gente. Tá bom? Não faz isso, Respira, não. Inspira, não pira. Temos novidades chegando. Relaxar. Calma, a gente está negociando algumas coisas. Calma, muita calma nesse momento. Sigam este profissional maravilhoso, ok? Façam os cursos gratuitos dele, vale sempre muito a pena. Esse curso dele de tireoide é fantástico, eu já fiz. O curso de trauma dele é fantástico, tá maravilhoso, vale a pena fazer. Eu vi ele curar assim, curar, não tem outra palavra, é passe, eu não sei o que é, vocês falam que eu sou macumbeira, imagina o Máximo, então. É magia negra o que ele faz. Eu vi ele curar uma entorse na minha frente, com já um edema, já tomando a cor arroxeada, né, do esvaziamento de sangue ali para a região. E um curso com vocês dois seria um sonho. Muita calma nessa hora, gente. Muita calma, paciência, né? E, cara, a pessoa chegou mancando num processo completamente antálgico, tá? Eu vou marcar o Insta dele quando eu deixar a live salva. Aí vocês seguem lá, tá bom? E a pessoa pulou da maca saltitando, fazendo polichinelo. Com 5 minutos de atendimento. Simplesmente isso. Estou falando de uma entorse de tornozelo aguda, gente. Aguda. A pessoa torceu pele na hora, sabe? E em 5 minutos a pessoa estava fazendo polichinelo. Vocês falam que eu sou macumbeira, que eu uso Harry Potter, né? Então, eis aí Máximo Lombardosi, o rei da magia negra. Ele é o Voldemort da coisa. O Dumbledore. Gente, um beijo no coração de vocês. Amanhã estou no Rio. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Máximo vai atender novamente. E aguardem que vem novidades por aí. O trabalho não para. Beleza, gente? E a ciência não para e a gente tem que estar sempre trazendo isso para vocês. Beijo, Máximo. Até amanhã. Até amanhã. Galera. Uma boa noite a todos. Obrigado. Bom final de semana. Exatamente. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente.